Capítulo 12. A doadora graciosa. Libertada das preocupações do amanhã. Libertada para confiar em Deus hoje. Beatriz se despertou quando o sol da manhã se esgueirou por entre as persianas fechadas de seu quarto vazio. Todas as juntas de seu corpo cansado rangeram como uma roda de moinho que necessita desesperadamente de lubrificação. As mãos com artrite coçaram os olhos sonolentos e ela passou a mão instintivamente no lugar vazio onde seu marido dormira muitos anos atrás. Outro sábado para adorar Javé. Ela sussurrou sorrindo. Obrigada, Senhor, pela saúde e pela força para ir à sua casa hoje. Obrigada pelas muitas bênçãos que derrama sobre esta mulher idosa. Beatriz vestiu uma roupa velha de lã, enrolou os cabelos grisalhos ao redor da cabeça e molhou o rosto enrugado com água amanhecida. Ao enfiar a mão na bolsa de dinheiro escondida atrás de alguns recipientes de vidro, ela procurou ajuntar com os dedos algumas moedas para ofertar no templo. Um suspiro profundo saiu-lhe dos lábios quando sua mão conseguiu pegar 2 moedas pequenas. Ela enfiou novamente a mão no bolso e correu os dedos de um lado ao outro. Dessa vez, a mão saiu vazia. Olhando para as 2 moedinhas na mão, ela continuou a conversar com Deus. Eu gostaria de ter mais para oferecer-te hoje, Senhor, mas é tudo que possuo. Beatriz não pensou nem por um momento como compraria trigo para sua próxima refeição. Ela sabia que Deus proveria. Ele sempre provia. Beatriz atravessou a porta e saiu para percorrer as ruas movimentadas de Jerusalém. A população mais que dobrava por causa da comemoração da Páscoa. Judeus de lugares muito distantes reuniam-se no templo durante a Semana Santa. Gente, por toda parte, Beatriz pensou. E ninguém nota uma velha viúva insignificante como eu. Com a cabeça baixa, ela subiu o primeiro lance de escada de acesso ao átrio das mulheres no templo. Ainda bem que não sou homem nem sacerdote. Acho que não conseguiria subir todos aqueles degraus para chegar aos níveis mais altos. A viúva seguiu em direção à caixa de ofertas que sempre usava. Quando ergueu os olhos para colocar as 2 moedinhas na caixa, avistou um homem sentado ao lado. Era Jesus. As faces da viúva adquiriram cor quando ela notou que o mestre a estava observando. Beatriz se encolheu-se de vergonha ao derrubar as 2 moedinhas na caixa. O que ele vai pensar de mim? Apenas 2 moedas de cobre? Quando ela ergueu os olhos novamente, cruzou-os com os de Jesus. Ele sorriu para ela e fez um movimento de aprovação com a cabeça. Cada ruga do seu rosto se acentuou quando ela lhe devolveu o sorriso. Mas o que ele disse a seguir a fez sentir-se como uma colegial novamente. Pedro, Tiago, João? Amigos, venham aqui, Jesus chamou. Vocês estão vendo todas essas pessoas depositando suas moedas nas caixas de oferta do templo? Tenho certeza de que viram algumas pessoas ricas fazendo grandes doações. Pelo menos elas esperavam que vocês tivessem visto. Mas eu lhes digo a verdade. Essa viúva pobre colocou mais dinheiro na caixa que todos os outros. Eles deram muito dinheiro, sem nenhum sacrifício. Deram do que lhes sobrava. Mas essa mulher da sua pobreza deu tudo que possuía para viver. Sua oferta é mais preciosa para Deus que todas as outras juntas. Beatriz se curvou-se educadamente e virou-se para ir embora. Jesus riu consigo mesmo, pensando no que ela encontraria em sua bolsa no dia seguinte. Ah, como Deus gosta de abençoar seus filhos. Uma análise mais cuidadosa. Este é o último incidente registrado no ministério de Jesus antes de ele começar a preparar-se para a cruz. Desde a Galiléia até Jerusalém, ele ensinou o tempo todo aos discípulos sobre o alto preço do discipulado. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Verso 33. Agora, tendo ele chegado ao templo em Jerusalém, Jesus mostra-lhe um exemplo vivo de seu ensinamento espiritual. Era a semana da Páscoa. E Jerusalém estava fervilhando de judeus que participavam das festividades. Jesus ensinara durante a maior parte do dia, sabendo que aquela seria sua última oportunidade de falar às multidões no templo. Depois disso, ele dirigiu-se ao local onde as ofertas eram colocadas para ensinar aos discípulos o significado da verdadeira doação. Lembre-se, na época de Jesus, o templo era dividido em vários segmentos, cada um reservado a um grupo de pessoas. Cada divisão era separada por um lance de escada que conduzia ao seguinte. Os líderes judeus ficavam nos lugares mais elevados, distante do pessoal comum. Quero que você tenha essa imagem em mente.
Vamos subir os degraus a partir do átrio dos gentios até encontrar Jesus no átrio das mulheres. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Marcos 12, 41. O átrio das mulheres abrigava as caixas de ofertas do templo e era ali que todos os adoradores colocavam seus dízimos e ofertas. 13 caixas, como se fossem megafones ou trombetas invertidos, alinhavam-se na parede para receber o dinheiro. Nessa história, em particular, por causa da Páscoa, havia um fluxo constante de peregrinos depositando suas contribuições. Jesus, o Criador do universo, Deus feito homem, o sumo sacerdote, não atravessou o portão 2, o portão 3, o portão 4 e nem o 5. Ao contrário, permaneceu no átrio das mulheres com as pessoas comuns, com seu povo. Havia, porém, determinada mulher pela qual Jesus aguardava. Ele sabia que ela estava a caminho, esperava sua chegada. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Marcos 12, 41 e 42. Visualize Jesus puxando uma cadeira para perto de determinada caixa de ofertas. Digamos que fosse o número 5. Não sabemos, claro, para qual das 13 caixas de ofertas Jesus estava olhando, mas o importante é que sabia exatamente a qual delas a viúva se dirigiria. Estava esperando por ela e ela não sabia de nada. Um a um, os ricos atiravam suas moedas nas caixas. Pode até ouvir o tintilar das moedas. Quanto mais barulhenta a oferta, melhor. Olhem para mim, o som metálico das moedas anunciava. Estou dando uma grande oferta hoje. Por quê? Porque sou importante, sou rico, sou santo. Vocês não gostariam de ser como eu? De repente lá vem ela, uma mulher idosa vestida pobremente. Cabeça baixa, humilde, tímida, aproxima-se da caixa de ofertas e, feliz da vida, coloca seu tesouro entre as moedas. Os outros lançam, ela coloca 2 moedinhas de cobre, as menores em circulação na Palestina, de valor ínfimo. 2 leptos, conforme as moedas eram chamadas, valiam 1,64 de um denário, o equivalente ao salário de um dia inteiro de um trabalhador. Era tudo o que ela possuía e Jesus sabia disso. Você já teve a sensação de que as pessoas não se importam com o que se passa em sua vida? Já se sentiu insignificante diante das coisas que a cercam? Tenho certeza de que a viúva se sentiu assim. Não sou nada, não sou nada. Sou invisível em meio a estes homens com mantos envoaçantes e enfeitados. Já esteve nessa situação? Eu estive. Mas a viúva não era insignificante. Jesus estava aguardando sua chegada, sua oferta. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. 2 Crônicas 16, 9. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Marcos 12, 43 a 44. Jesus esperou pela viúva, sabia que ela estava a caminho, e usou uma mulher aparentemente desprezível para ensinar aos discípulos o significado de ofertar. A viúva possuía 2 moedas de cobre. Eu me pergunto o que teria feito em situação idêntica. Penso que teria sido tentada a colocar uma na caixa de oferta do templo e guardar uma para mim. Uma para Deus, uma para mim. Afinal, Deus não gostaria que eu passasse fome, certo? Certa vez, palestrei num retiro de mulheres no Canadá e havia na plateia várias mulheres de uma mesma comunidade carente. Pelas roupas gastas que usavam, percebi que não possuíam muitos bens terrenos. Uma em particular, Beck, estava numa cadeira de rodas. As roupas reservadas para aquele fim de semana estavam guardadas dentro de uma sacola de papel. Sua amiga Clara, por sua vez, segurava no colo os pertences que usaria naquele dia de retiro. Senti Deus tocar meu coração. Dê a ela suas 2 malas. Eu havia lotado 2 malas com livros para o fim de semana, e minhas roupas estavam numa bagagem de mão. Ouvi Deus me dizer que eu devia deixar as 2 malas para seu rebanho. Concordei prontamente. Aquilo foi na sexta-feira à noite, mas à medida que chegava a hora de partir, minha convicção começou a desvanecer. Eu gosto daquelas 2 malas, choraminguei. Acho que não ouvi direito. No sábado, antes da última palestra, avisei a Becky, sentada perto da fileira da frente em uma cadeira de rodas, mas não vi Clara.
Onde está Clara? Perguntei à coordenadora. Não se sentiu bem e teve de ir para casa mais cedo. Os pensamentos começaram a rodar em minha mente. Está certo, vou deixar uma mala. Afinal, Clara não está aqui, portanto, uma será suficiente. Eu estava sentado no fundo da sala enquanto a coordenadora me apresentava para a última palestra. Estava aqui hoje para deixar nossos fardos. Ela começou a dizer. Daqui a pouco voltaremos para casa e não vamos levar nenhuma bagagem conosco. Nenhuma. Vamos deixar tudo para trás. Deus chamou minha atenção. Deixe sua bagagem. Não se atreva a pensar que vai deixar apenas uma mala e levar a outra para casa. Ela pareceu dizer, não leve nada para casa. Bem, sou lenta, mas não totalmente idiota. Às vezes ele nos dá uma segunda chance para obedecer-lhe. E ele fez isso por mim naquele dia. Mas às vezes ele diz uma só vez e espera que lhes obedeçamos. Quando somos desobedientes, perdemos a bênção. A viúva não depositou apenas uma das duas malas. Deu tudo que possuía. Confiou que Deus cuidaria de todas as suas necessidades. Os comentaristas dizem que quando Jesus disse, esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento, Lucas 21:4. Ela usou a palavra bios, ou seja, ela deu sua vida. Quero compartilhar com você mais uma pedra preciosa da reação de Jesus à nossa amiga. Quando viajei com minha família a Yellowstone Park e Jackson Hole, Rio Myong, muitos anos atrás, um de nossos objetivos era conhecer o maior número possível de animais incomuns. Não queríamos ver cães, gatos ou passarinhos. Durante a viagem inteira, procuramos por alces de várias espécies, búfalos e outros animais com galhadas e corpo coberto de pelos. Depois de alguns dias, entramos no ritmo de procurar por grupos de carros parados ao longo da estrada, ou grupos de pessoas na mata. Aquilo significava que havia algo para ver, como se estivessem segurando um cartaz com cores vivas. Os grupos sinalizavam que deveríamos parar. Havia algum animal magnífico que precisávamos conhecer. Vamos imaginar a cena juntos por um momento. Jesus chama os discípulos para que vejam a viúva e sua oferta. 13 homens reunidos ao redor da caixa de ofertas. E Jesus aponta o holofote para o ato sacrificial da viúva. E o que mais você vê? Eu vejo outras pessoas caminhando em direção à cena. O que há de tão importante? O que está acontecendo? O que aqueles homens estão vendo? Jesus levanta a mão e dirige a atenção de todos para uma das magníficas criações de Deus. Ele limita-se a fazer um movimento afirmativo com a cabeça e afastando-se. Isso, minha amiga, é um momento que merece ser fotografado. Libertada das preocupações do amanhã. O que mais me surpreende nessa mulher é que ela não estava preocupada com o amanhã. Deu tudo o que possuía e saiu confiante de que Deus cuidaria de todas as suas necessidades. Há outra mulher no Antigo Testamento que enfrentou um dilema semelhante. Não sabemos seu nome, mas sabemos que era gentia e morava numa cidade pequena chamada Sarepta. Elias era profeta naquela época que censurava frequentemente o rei Acabe. Acabe e sua mulher Jezabel incentivavam a adoração a Baal e construíam postes sagrados à deusa Astarote. A prostituição era um tipo de adoração no templo e a terra estava cheia de maldade por toda parte. Elias era o único que proclamava a desaprovação de Deus à adoração de ídolos. Em resposta ao mal que enchia a terra, Elias profetizou, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. 1 Reis 17:1. Você pode imaginar que essas palavras não colocaram Elias na pequena lista de amigos de Acabe. Na verdade, ele fazia parte da lista de inimigos do rei. Portanto, Deus mandou Elias esconder-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Lá ele bebia a água do riacho para matar a sede. Além disso, Deus enviava corvos para levar-lhe pão e carne, de manhã e de tarde, melhor que o fast food. No entanto, com o passar do tempo, o riacho secou. Deus não poderia ter evitado que o riacho secasse? Claro, mas ele tinha outro milagre em mente. Uma viúva em Sarepta necessitava de uma bênção. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Verso 9. Havia um problema, ao que parecia, Deus não contara seu plano à viúva. Quando Elias finalmente a encontrou, ela não o cumprimentou com muito entusiasmo. Estava colhendo gravetos. Elias perguntou,
Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Verso 10. Enquanto ela se virava para buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Verso 10, verso 11. Pão. Que ideia maravilhosa. Se ela tivesse algum para dar a ele. Mas aquela mulher, aquela viúva, estava passando por uma situação calamitosa. Ela respondeu: Não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo um dos 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. Verso 12. Veja bem, essa é uma mulher verdadeiramente desesperada. Estava colhendo gravetos para fazer uma fogueira e preparar sua última refeição. Posso ouvi-la nesse instante. É isto, filho. É tudo que possuímos. Sinto muito. E de repente aparece aquele homem de Deus querendo pão. Imagino que ela deve ter pensado: Ah, claro, aceita uma costelinha de cordeiro para acompanhar? Deus, porém, a viu. Ela não estava só. E conforme ele sempre faz, pediu-lhe que desse tudo o que possuía para que ele pudesse dar-lhe tudo de que ela necessitava. Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Verso 14. O que eu tenho feito? Guardado um punhado de farinha só para precaução? Dado metade do bolo a Elias? Feito 2 bolos e fingindo que o que dei a ele era o bolo inteiro? O que ela fez? Exatamente o que a mulher fez na caixa de ofertas. Deu tudo a Deus. Estou sentada aqui chorando ao pensar nisso. Vou repetir. Ela deu tudo a Deus. Não ficou com nada. E isso não prejudicou apenas a ela, prejudicou seu filho também. Será que ela confiou a vida do filho a Deus? Essa é outra história. Às vezes é mais fácil para uma mãe confiar a Deus a própria vida que a vida dos filhos. Mas aquela viúva de Sarepta confiou realmente nele. Deu tudo o que possuía. Vamos voltar às palavras de Elias. Não tenha medo. Isso não a faz lembrar de outra saudação a uma das protagonistas do Novo Testamento? Gabriel disse as mesmas palavras a Maria. E Deus disse as mesmas palavras a todas nós quando estamos prestes a ocupar o centro do palco e ser usadas para edificar seu reino. A obediência a Deus sempre requer coragem. Há um pequeno poder embutido na frase: Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Verso 15. É o eco das palavras de Isabel a Maria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Lucas 1, 45. O que aconteceu a seguir é espantoso. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias, verso 15 e 16. Ah, amiga, o poder sempre acompanha a obediência. O poder de Deus, o poder provedor de Deus, acompanhou a obediência daquela mulher quando ela deu tudo o que possuía. Vamos voltar a sentar no templo com Jesus e ver outra viúva, uma viúva que se aproxima da caixa de ofertas. O que ela faz? Igual a viúva de Sarepta, dá tudo o que possui. Tenho certeza de que Jesus não a deixou ir embora para passar o restante da vida de mãos vazias. Adoraria saber o que aconteceu a ela nos dias e semanas que se seguiram à sua oferta sacrificial. Jesus oferece-nos uma indicação em outros ensinamentos. Dá-lhes e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Lucas 6, 38. Naquela época, os homens e as mulheres usavam mantos presos com cintos. O pano excedente que caía sobre o cinto formava uma bolsa grande, usada para carregar trigo. Portanto, quando disse, vos deitarão no vosso regaço, Jesus estava fornecendo uma imagem de sustento, enchendo os bolsos deles e transbordando. O que é feito em segredo nunca passa despercebido a Deus. E seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Mateus 6,18. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. 2 Coríntios 9,6. Que maravilha saber que Jesus usou a oferta de uma mulher irrelevante para ensinar os discípulos a importância da generosidade.
Ela tornou-se exemplo para aquele grupo de homens incultos, para você e para mim. Libertada para confiar em Deus hoje. Você já tentou oferecer mais a Deus do que Ele lhe oferece? Vá em frente, faça uma tentativa. Mas vou lhe dizer uma coisa, isso não acontece. Você não é capaz. Temos muito pouco a oferecer e Ele tem muito a nos dar. João escreveu: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1. Como aprecio essas palavras? Provérbios 31:10-31 diz que a mulher exemplar é muito mais valiosa que os rubis, verso 10. Na lista de seus excelentes atributos, lemos que ela sorri diante do futuro, verso 25. Por que ela sorri? Penso que ela sorri porque não está preocupada. Sabe que Deus cuidará dela e da sua família. Não estou sugerindo que devemos ficar sentadas numa cadeira sem fazer nada, esperando que Deus coloque o pão diário em nosso colo. Deus não vê a preguiça com bons olhos. Dê uma olhada na mulher mais valiosa que os rubis e verá que ela é uma mulher atarefada. Ao mesmo tempo, o último versículo que fala de suas virtudes diz: a mulher que teme o Senhor será elogiada, verso 30. É a confiança naquela que tem o futuro nas mãos que forma o alicerce sólido para a vida inteira dela. Quando fala da provisão de Deus para hoje, Jesus vem para nos libertar das preocupações com o amanhã. E quando ofertamos a Deus, Ele nos devolve muito mais. Gosto muito da história de Alice Gray, conta em um dos seus livros. É sobre uma menina chamada Jane. Alice conta tão bem essa história que vou citá-la aqui. A garotinha muito esperta, de cabelos loiros e encaracolados, tinha quase 5 anos. Enquanto aguardava com a mãe na fila do caixa, ela avistou um colar de pérolas brancas e reluzentes dentro de uma caixa comum cor-de-rosa. Oh, por favor, mamãe, posso comprar? Por favor, mamãe, por favor. A mãe verificou rapidamente o preço marcado na embalagem e virou-se para a garotinha de olhos azuis que a fitava com grande ansiedade. $1,95. Quase $2. Se você quiser realmente essas pérolas, acho que vai ter de fazer alguns trabalhos extras em casa, a fim de ganhar dinheiro suficiente para comprá-las você mesma. Ainda falta uma semana para o seu aniversário e talvez você ganhe uma nota de $1 da vovó. Assim que entrou em casa, Jane esvaziou seu cofrinho de moedas e contou 17 centavos. Depois de jantar, ela ajudou nas tarefas domésticas um pouco mais que o normal e dirigiu-se à casa da vizinha, a senhora McJames, para perguntar se poderia arrancar algumas ervas daninhas do jardim por 10 centavos. No dia do seu aniversário, a avó lhe deu uma nota de $1 e finalmente Jane juntou dinheiro suficiente para comprar o colar. Jane gostava demais de pérolas. Elas faziam-na sentir-se bem vestida e com aparência de adulta. Usava o colar em todos os lugares, na escola dominical, no jardim da infância e até para dormir. Só o tirava do pescoço quando nadava ou tomava banho. Sua mãe lhe disse que as pérolas molhassem poderia manchar o pescoço de verde. O pai de Jane era muito carinhoso. Todas as noites, quando ela ia dormir, ele parava tudo o que estivesse fazendo, ia até o quarto da menina no andar de cima da casa e lia uma história para a filha. Uma noite, assim que terminou a história, ele perguntou a Jane: você me ama? Claro, papai, você sabe que sim. Então me dê as suas pérolas. Ah, papai, as minhas pérolas não. Você pode ficar com a princesa, aquela égua branca de minha coleção. Aquela que tem a cauda cor-de-rosa. Você sabe qual é, papai? Aquela que você me deu, ela é minha favorita. Está bem, querido, papai ama você. Boa noite. Ele disse, dando-lhe um beijo no rosto. Cerca de uma semana depois, assim que a história terminou, o pai de Jane perguntou novamente: você me ama? Claro, papai. Você sabe que sim. Então me dê as suas pérolas. Ah, papai, as minhas pérolas não. Você pode ficar com a minha boneca, aquela que ganhei no meu aniversário. Ela é linda. E você pode ficar também com cobertor amarelo e combina com o pijaminha dela. Está certo, durma bem. Deus a abençoe, pequenina. Papai ama você. E como sempre, ele a beijou no rosto. Algumas noites depois, quando o pai entrou no quarto de Jane, estava sentada na cama com as pernas cruzadas. Quando se aproximou, ele notou que o queixo da filha tremia e uma lágrima silenciosa rolava pelo seu rosto. — Que foi, Jane? Qual é o problema? Sem dizer nada, Jane estendeu a mãozinha para o pai. Ao abri-la, lá estava o colar de pérolas. Com a voz embargada, ela conseguiu dizer: aqui estão, papai, são suas. Com os olhos lacrimejados, o bondoso pai de Jane pegou a bijuteria barata com uma das suas mãos e enfiou a outra mão no bolso, de onde tirou um estojo de veludo azul que continha um colar de pérolas verdadeiras e o entregou a Jane. O colar sempre tinha estado em seu bolso. Ele estava apenas aguardando que a filha lhe desse a bijuteria
para poder oferecer-lhe o tesouro de verdade. Podemos ter certeza de que quando oferecemos nossas magras ofertas a Deus, Ele nos abençoa com as riquezas do céu. Jesus mostra o que conseguiu fazer com os 5 pães e 2 peixinhos. Ele não precisa de muita coisa para agir, mas pede que lhe ofereçamos tudo o que temos. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. João 10:10. A Almeida Revista Atualizada diz: Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A nova versão, tradução na linguagem de hoje, afirma: Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. A Bíblia Mensagem chama-a de vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenha sonhado. É isso que Deus deseja para cada um de nós. No entanto, tenha certeza disso. A vida plena não consiste em meros bens terrenos. Eles são como lojas de R$1,99 que existem por aí. A vida plena é uma cornucópia de amor, alegria e paz, sabendo que Deus proverá tudo o que precisamos de acordo com as suas riquezas em glória. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios 3:20. Jesus pegou o holofote e o fez brilhar sobre uma viúva aparentemente insignificante, que nos mostra o exemplo de um sacrifício verdadeiro. Podemos nos sentir sem valor aos olhos do mundo. Talvez ela se sentisse sem valor aos olhos do mundo, mas era uma mulher de valor inestimável para Deus, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. 2 Crônicas 16:9.